Imagine você sentado numa pedra de uma ilha rochosa do mar Egeu, no fim do primeiro século. O nome da ilha é Patmos. O homem velho ao seu lado tem barba grisalha e mãos manchadas de tinta. Ele está debruçado sobre uma folha de couro curtido, escrevendo letras gregas pequenas e firmes. A tinta cheira a carbono queimado e goma arábica. Lá fora, o vento bate no penhasco e leva o cheiro do mar misturado com o cheiro do tomilho seco que cresce entre as pedras. Esse homem é João. Ele foi exilado para essa ilha por causa, ele mesmo escreve, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E o que ele está escrevendo agora vai virar o último livro da sua Bíblia. Mas antes das visões grandiosas, antes dos cavaleiros, dos selos e da cidade de ouro descendo do céu, antes de tudo isso, ele está escrevendo cartas, 7 cartas, para 7 cidades reais, com endereços reais, com problemas reais. E quando o pacote ficar pronto, ele vai descer da ilha de barco até a costa da Ásia Menor, vai entrar na rede do Correio Imperial Romano e vai começar a percorrer as ruas dessas cidades, uma por uma. 7 cartas, 7 cidades reais, um espelho que ainda funciona. A questão é a seguinte: quando você abre Apocalipse capítulo 2 e 3 e lê os nomes Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, esses nomes provavelmente passam pela sua frente como nomes estranhos de um livro misterioso. Mas cada um desses nomes é uma cidade que arqueólogos cavaram com pedras que ainda estão lá, com moedas, com inscrições, com ruas que ainda existem na Turquia de hoje. E cada uma das 7 cartas é, literalmente, uma carta endereçada a gente que vivia naquela cidade específica, com problemas específicos, dentro de uma economia específica, debaixo de uma pressão política específica. Aí vem a pergunta paradoxal: e se ler essas cartas sem o mapa for ler outro livro? Se esse vídeo destravou alguma coisa em você, volta nele um dia desses e assiste de novo, com calma. O texto às vezes precisa de 2 passadas. Se fez sentido, deixa um comentário curtinho contando o que prendeu sua atenção. Manda para alguém que está precisando. Se inscreve no Raízes Bíblicas, porque é assim que o YouTube entende que vale a pena. E que a graça de Cristo te alcance onde você está. E é aqui que a história fica mais densa do que parece. Para você sentir o peso disso, precisa entender uma coisa sobre quem está escrevendo. João escreve de Patmos provavelmente entre os anos 80 e 90 do primeiro século, debaixo do reinado do imperador Domiciano. Esse imperador romano foi um dos primeiros a exigir oficialmente que os súditos do império se referissem a ele com títulos divinos, como Senhor e Deus. Para qualquer pessoa que se recusasse a oferecer um pequeno sacrifício de incenso diante da imagem do imperador, a pressão começava sutil: perda de contratos, exclusão de guildas e podia escalar até prisão e morte. Cristãos da Ásia Menor estavam exatamente nesse caldo, e é desse caldo que João escreve. Onde fica essa região geograficamente? Ásia Menor é a costa oeste da atual Turquia, banhada pelo mar Egeu. No primeiro século era uma província romana chamada Ásia, com capital em Éfeso. As 7 cidades de Apocalipse estão dispostas num arco que sai de Éfeso, sobe a costa rumo ao norte, dobra para o leste no interior, desce e fecha o circuito de volta. Não é um arranjo aleatório, é uma rota. E a ordem das cartas é a ordem do correio: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Quem traçou essa rota foi o mensageiro real,
saindo do porto de Éfeso, subindo pela costa, entrando no interior pelo norte, descendo até o sul. Nada nessa sequência é simbolismo místico, é logística postal romana. As cidades estão na ordem em que o portador da carta as visitaria, parando em cada uma para ler em voz alta o pergaminho diante da assembleia local, antes de seguir para a próxima. E aqui entra a primeira palavra que muda a leitura inteira do livro. Em português, a gente traduz essa palavra como igreja, mas o original é eclésia. Em grego clássico, antes de virar termo cristão, eclésia não significava prédio nem instituição religiosa. Significava a assembleia dos cidadãos, chamados à praça pelo arauto da polis. Quando o magistrado precisava decidir uma questão política, o arauto saía pelas ruas convocando os cidadãos. Vinde, vinde à eclésia. Eles deixavam as oficinas, deixavam o mercado e iam ouvir e votar. Essa palavra eclésia aparece muitas vezes na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. No livro de Deuteronômio, capítulo 23, por exemplo, ela traduz a palavra hebraica kahal, que também é a assembleia convocada do povo de Israel. Então, quando João escreve a eclésia em Éfeso, ele está usando uma palavra que o ouvinte grego reconhece imediatamente como assembleia chamada. Só que agora quem convoca não é o arauto da polis, é Cristo. Repara no detalhe. Os cristãos dessas cidades, na sua maioria, eram pessoas comuns, comerciantes, artesãos, escravos libertos, mulheres que vendiam tecido, marinheiros do porto. Eles ouviam essa palavra eclésia e entendiam: nós somos os convocados. A reunião de sábado de tarde ou de domingo de manhã, num quarto qualquer alugado por um irmão mais abastado, não era um clube religioso. Era uma assembleia política do reino que já está chegando. Por que 7 cidades e não 10 ou 3? Existiam outras igrejas conhecidas naquela região no primeiro século. Colossos, por exemplo, para quem Paulo escreveu uma carta inteira. Hierápolis, mencionada por Paulo aos Colossenses. Mileto, onde Paulo se despediu dos presbíteros de Éfeso. A escolha de exatamente 7 não é exaustiva. O número 7, na literatura apocalíptica do Segundo Templo, carrega a ideia de plenitude e completude. 7 é o número da obra inteira de Deus. Mas note o que João faz com isso. Ele não inventa 7 cidades simbólicas. Ele escolhe 7 cidades reais com problemas particularíssimos, plenitude e particularidade no mesmo gesto. O Apocalipse é universal porque é primeiro local, e aqui entra a segunda palavra que muda tudo. O livro abre com a frase Apocalipse de Jesus Cristo. Em português, a palavra Apocalipse hoje carrega quase só um sentido: fim do mundo, catástrofe, destruição final. Quando alguém diz, isso aqui virou um apocalipse, ninguém pensa em revelação, pensa em desastre. Mas no grego em que João escreve, a palavra apocalipsis não significa destruição, significa descortinamento. A imagem concreta na raiz é a de tirar um véu, puxar uma cortina, descobrir o que estava escondido. Apocalipsis é o gesto teatral antigo de afastar o pano que cobria a estátua diante da plateia para que todo mundo enxergue, finalmente, o que já estava ali o tempo todo. E quando você vê isso, o livro inteiro muda. Apocalipse não é primariamente sobre destruir o mundo. É sobre puxar a cortina e mostrar o que está realmente acontecendo por trás dos eventos visíveis do primeiro século, incluindo o que está acontecendo nessas 7 cidades específicas. A perseguição parece vir de um imperador, mas o que está por trás?
A prosperidade comercial parece neutra, mas o que está por trás? A reputação espiritual parece sólida, mas o que está por trás? Apocalipse é a palavra que João escolhe para o título inteiro do livro. Tirar o véu. Quem ouvia essas cartas? Cristãos da Ásia Menor, mistos. Alguns judeus messiânicos vindos de sinagogas onde tinham se tornado minoria desconfortável. Muitos gentios convertidos diretamente do politeísmo greco-romano. Pressionados por 3 frentes ao mesmo tempo, os cultos pagãos antigos da cidade, ainda fortes, a sociedade comercial, dependente das guildas que tinham seus próprios deuses padroeiros, e o avanço do culto ao imperador, especialmente sob Domiciano. Eles ouviam essas cartas em voz alta, na assembleia, enquanto o portador da correspondência esperava num canto para seguir viagem rumo à próxima cidade. E antes mesmo das cartas começarem, antes do "Ao anjo da igreja em Éfeso escreve", João vê uma cena que vai ser a base interpretativa de tudo que vem depois. Ele vê alguém descrito como semelhante ao Filho do Homem, caminhando entre 7 candelabros de ouro. Esses 7 candelabros, o próprio texto explica, são as 7 igrejas. Jesus não está fora julgando de longe. Está dentro, está caminhando pela rua de cada uma das 7 cidades, pelas casas, pelas reuniões, pelos mercados, conhecendo cada uma pelo nome. Segura essa imagem. Ela vai voltar em pouco. Agora, a estrutura das 7 cartas. Cada carta segue um esquema repetido de 6 partes. Começa com o endereço. Ao anjo da igreja em tal cidade, escreve. Segue com uma descrição de Cristo, descrição que sempre é tirada da visão inicial de Apocalipse capítulo 1, como se cada igreja recebesse um pedaço diferente da mesma figura. Depois vem o elogio, quando há algo a elogiar. Depois a repreensão, quando há algo a repreender. Depois a promessa ao vencedor, a quem permanecer fiel. E por fim, a fórmula final, sempre a mesma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mesma roupa, 7 corpos diferentes. Cidade 1, Éfeso, a capital comercial da província romana da Ásia. População estimada em 250 mil pessoas. Porto principal do comércio mediterrâneo oriental. E no centro da cidade, dominando o horizonte, estava o Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mais de 120 colunas de mármore branco, ouro nas portas, peregrinos de todo o império vindo deixar oferendas. A indústria local de pequenas estatuetas de prata da deusa, vendidas como souvenir aos peregrinos, alimentava boa parte da economia local. A igreja em Éfeso foi fundada por Paulo no Atos capítulo 19, foi pastoreada por Timóteo nos anos seguintes, e a tradição cristã antiga diz que João viveu lá nos seus últimos anos, antes do exílio em Patmos. A carta a Éfeso começa com elogios. Cristo elogia o esforço, a perseverança, a recusa a tolerar falsos apóstolos, mas vem em seguida a repreensão precisa, cirúrgica. Tu deixaste o teu primeiro amor. Uma cidade rica, uma igreja ortodoxa, doutrinariamente vigilante, ativamente trabalhando. E o coração esfriou. O serviço continuava perfeito enquanto o motor parou de bater. Cidade 2, Esmirna, a cidade da Fênix. Esmirna foi uma cidade antiga, destruída por cismos seguidos e refundada por Lisímaco lá pelo ano 290 a.C., seguindo um plano urbano todo novo. Por isso, ela carregava o codinome popular de Fênix das cidades da Ásia, a que renasce das cinzas. Era também um centro precoce do culto imperial. Em 26 d.C.,
Esmirna foi a segunda cidade do império inteiro a receber permissão para construir um templo dedicado a um imperador romano vivo, Tibério. Ali, recusar o juramento ao imperador era visivelmente custoso. Plínio o Jovem, governador da Bitínia poucos anos depois, escreveu cartas para o imperador Trajano descrevendo exatamente esse processo. Exigir do acusado de cristianismo que oferecesse incenso à imagem do imperador, e quem se recusasse era executado. A carta a Esmirna não tem repreensão nenhuma. Cristo só promete sofrimento e coroa. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Repare a coincidência arqueológica. A cidade que sabia o que era ressuscitar das cinzas é a cidade que ouve de Cristo a palavra mais difícil de todas. Vai morrer. E do outro lado tem coroa. A imagem da fênix local é silenciosamente reapropriada. Ressuscitar das cinzas era o mito civil de Esmirna. Agora é a promessa do Cristo aos seus. Cidade 3. Pérgamo, a capital política da província. Diferente de Éfeso, que era o coração econômico, Pérgamo era o coração administrativo do governador romano. A cidade tinha uma acrópole monumental no alto de uma colina, biblioteca segunda, só atrás de Alexandria, e no topo da colina, dominando toda a paisagem visível da cidade inteira lá embaixo, 2 monumentos. Primeiro, o altar de Zeus, gigantesco, em forma de trono escalonado, talhado em mármore e ainda hoje exposto inteiro num museu na Alemanha. Segundo, o Templo do Imperador Augusto, o primeiríssimo templo do Império inteiro dedicado a um imperador romano vivo, construído em 29 a.C. E a carta a Pérgamo abre com uma frase que parece exagero retórico até você lembrar onde a igreja morava. Cristo diz: "Tu habitas onde está o trono de Satanás." Não é metáfora vaga, não é discurso genérico, é geografia. É aquele altar específico, lá em cima da colina, em forma de trono, visível da praça, visível da rua, visível da casa de cada cristão de Pérgamo todo dia da vida. O trono que estrutura o céu da cidade. Cristo escreve para a gente que olhava aquela coisa pela janela na hora do almoço. Cidade 4, Tiatira, a menor das 7 cidades, mas, curiosamente, recebe a carta mais longa de todas. Por quê? Porque Tiatira era uma cidade industrial e, mais especificamente, era uma cidade de guildas. Guildas eram associações comerciais dos tintureiros, dos oleiros, dos ferreiros, dos curtidores, dos vendedores de tecido. Cada guilda tinha um deus padroeiro, refeições rituais regulares no templo do deus e práticas culturais que incluíam comportamentos sexuais ligados ao culto. A vendedora de púrpura Lídia, que aparece em Atos capítulo 16, era de Tiatira, comerciante de tecido tingido, exatamente o tipo de profissional que pertenceria à guilda dos tintureiros. E aqui está o nó da carta. Pertencer à guilda era a única forma de exercer a profissão. Recusar a guilda era recusar o trabalho, e participar da guilda era participar do culto. Por isso a carta confronta uma figura chamada, simbolicamente, de Jezabel, que ensinava os cristãos a participar das refeições, rituais e das práticas sexuais ligadas. Não é mistério teológico, é a economia local. Cidade pequena, problema enorme, porque o problema era como sobreviver financeiramente sem trair a fé. Repare na pista que está se acumulando até aqui. Cada uma das 7 cartas na repreensão ou no elogio encaixa em alguma característica real e específica daquela cidade. Não é genérico, é como se o autor das cartas conhecesse cada rua, cada esquina, cada economia,
Segura essa pista, ela ainda vai abrir mais. Voltando rapidamente à palavra eclésia, para calibrar. Cada carta começa com a fórmula ao anjo da eclésia em tal cidade. A palavra grega anjo, angelos, significa simplesmente mensageiro. Pode ser figura celestial, mas pode ser também o líder humano que vai ler a carta na assembleia. A imagem é viva. O portador chega de barco ou de cavalo, entra na cidade, encontra o irmão responsável, entrega o pergaminho e o anjo da eclésia local lê em voz alta para a igreja reunida. Cristo escrevendo cartas pessoais que chegam pelo correio normal. 7 cartas, 7 cidades reais, um espelho que ainda funciona. Cidade 5, Sardes, a cidade que 2 vezes caiu pela mesma fenda. Sardes era a antiga capital do reino da Lídia, do lendário rei Creso, aquele de quem nasceu a expressão rico como Creso. A cidade ficava sobre um penhasco íngreme, considerado militarmente inexpugnável, e ainda assim, em 549 a.C., foi tomada pelo rei persa Ciro, e em 218 a.C. foi tomada de novo, dessa vez por soldados de Antíoco. As 2 vezes da mesma maneira, soldados escalando à noite a face do penhasco que os defensores achavam inacessível e, por isso, não vigiavam. E a carta a Sardes diz: tens nome de que vives, mas estás morto. E em seguida, sê vigilante. É exatamente o pecado militar histórico da cidade. A reputação cobre a ausência da vida real. A cidade que 2 vezes caiu por descuido recebe de Cristo a palavra vigia. Não é coincidência. É arqueologia local virando bisturi pastoral. Cidade 6, Filadélfia. A cidade jovem, fundada por Atalo Filadelfo no século II a.C. como base estratégica do helenismo para o interior. Por causa disso, ela carregava o apelido de Porta para a Frígia, a cidade que abria caminho para o interior da Anatólia. Vivia também sob terremotos constantes. Em 17 d.C., um sismo gigantesco quase apagou Sardes e Filadélfia ao mesmo tempo. A cidade ficou anos com prédios trincados, e os habitantes saíram para fora dos muros e moraram em barracas nos campos por temor de novos abalos. Tácito conta isso, Estrabão também. A carta a Filadélfia é a mais terna das 7. Cristo diz: tens pouca força, mas guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. E em seguida promete 2 coisas. Primeiro, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Exatamente a metáfora da cidade, porta para a Frígia, a vocação histórica do lugar reapropriada como vocação espiritual. Segundo, a quem vencer farei dele coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali. Para a gente que viveu fugindo dos próprios prédios desabando, a promessa de uma coluna que nunca cai e de um templo de onde nunca se precisa sair é específica demais para ser genérica. Cidade 7, Laodiceia, a cidade da banca, da lã preta e do colírio. Laodiceia era tão rica que, depois do terremoto de 60 d.C., recusou a ajuda imperial oferecida por Roma e reconstruiu a cidade inteira por conta própria, com seus próprios recursos. Tácito registra esse fato com admiração nos seus anais. A cidade tinha 3 indústrias famosas no império: bancos, têxteis, especialmente uma lã negra de qualidade rara, vendida em todo o Mediterrâneo, e uma escola de medicina ocular que produzia um colírio à base de pó de Frígia, exportado para o império inteiro. E a carta a Laodiceia diz: porque dizes, sou rico, estou enriquecido, e de nenhuma coisa tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego
e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestes brancas para te vestires e colírio para os teus olhos. Cada item dessa lista é, exatamente, um produto local sendo subvertido. Você tem ouro, mas precisa do meu ouro provado. Você tem lã preta de qualidade, mas precisa de vestes brancas que só eu dou. Você tem colírio famoso, mas precisa do colírio que abre os olhos espirituais. A repreensão não é discurso genérico contra a riqueza. É produto por produto, indústria por indústria. E o detalhe arqueológico mais famoso de Laodiceia. A cidade ficava num terreno entre duas cidades vizinhas. A cerca de 10 quilômetros ao norte estava Hierápolis, com fontes termais quentes. A água ainda hoje sai naturalmente fervendo das pedras. A cerca de 10 quilômetros ao sul estava Colossos, com água fria vinda das montanhas. Laodiceia, por ficar no meio, recebia a água por aquedutos longos de pedra calcária. Quando essa água finalmente chegava na cidade, depois de quilômetros de tubulação, ela já estava morna, com gosto de mineral pesado, com partículas em suspensão. Os moradores conheciam essa água da torneira deles muito bem. Bebida assim, ela enjoava o estômago. E Cristo diz a essa cidade: porque és morno, nem frio nem quente, hei de vomitar-te da minha boca. Repara o que ele não está dizendo. Não é uma metáfora genérica de tibieza espiritual num sentido vago. Ele está usando a água que sai da torneira deles. A imagem que qualquer laodiceno entendia em 3 segundos. A repreensão chega pelo aqueduto que abastece a casa. Repara o que aconteceu até aqui. Cada carta puxou o véu de uma cidade. A repreensão, a Sardes, veio da fenda dos muros caídos. A consolação, a Filadélfia, veio do terremoto que fez todo mundo dormir no campo. A repreensão, a Laodiceia, veio do gosto da água. Apocalipse em ação, descortinamento. O texto não está escondendo nada, está revelando o que já estava ali, à vista de todos, o tempo todo. 7 cartas, 7 cidades reais, um espelho que ainda funciona. E aqui o pattern se forma inteiro. 7 cidades, cada uma com personalidade local específica. Cada carta entrega exatamente o diagnóstico que aquela cidade precisava ouvir, usando os próprios materiais locais, a fenda do muro, o tremor de terra, a água do aqueduto, o trono no alto da colina, a guilda do bairro. Cristo escreve para igrejas reais, em endereços postais reais, conhecendo cada esquina. O Apocalipse não é primariamente um livro de futurologia abstrata, é correspondência endereçada. E a primeira lição de todo o livro inteiro é essa: Cristo escreve cartas e elas chegam. Esse é o pattern. Pattern que tem nome simples. É a rota do correio sagrado. Volta comigo agora à imagem inicial que estava esperando esse momento para ser desbloqueada. Jesus caminhando entre 7 candelabros de ouro. No livro de Êxodo, capítulo 25, Deus dá a Moisés a planta detalhada do tabernáculo. E entre os móveis sagrados da tenda há um candelabro de ouro batido, peça única, com 7 braços. A menorá. Esse candelabro ficava no lugar santo, do lado de fora do lugar santíssimo, ardendo continuamente diante da presença de Deus. Era símbolo concentrado de 2 coisas, da presença divina habitando entre o povo e do testemunho de Israel ao mundo. Olha o que João está fazendo aqui. Em Apocalipse, capítulo 1, o candelabro uno do tabernáculo se desdobra em 7 candelabros separados. Por quê? Porque a presença de Deus, que estava confinada ao espaço físico do Templo de Jerusalém, agora caminha entre comunidades reais espalhadas pelo império inteiro.
o tabernáculo virou rota postal. A menorá deixou de ser uma peça única na tenda. Virou 7 candelabros caminhantes, cada um numa cidade, cada um sustentando o testemunho local. E quem caminha no meio dos 7? O texto de Hebreus, capítulo 4, descreve Cristo como sumo sacerdote, intercedendo pelos seus diante de Deus. Em Apocalipse, esse sumo sacerdote está literalmente passando entre os candelabros de cada cidade, conhecendo cada igreja pelo nome. A presença sacerdotal saiu do lugar santo e foi visitar a fábrica de tinta de Tiatira, o aqueduto de Laodiceia, a colina do trono de Pérgamo, a fenda do muro de Sardes. Tipologia disciplinada, o que era símbolo único e fixo, virou pessoa viva e itinerante. Cada uma das 7 cartas termina com a mesma fórmula. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas, plural. Repare, cada carta é dirigida à cidade específica, mas é lida nas outras 6 também. O portador da correspondência ia parando em cada cidade, e em cada cidade lia o pacote inteiro, não só a carta endereçada àquela. Porque a igreja de Esmirna precisava ouvir o que estava acontecendo em Pérgamo. Pérgamo precisava ouvir Tiatira. Tiatira precisava ouvir Sardes. As cartas não são compartimentos selados, são espelhos sobrepostos, e a carta foi entregue e também foi guardada. As 7 cidades originais sumiram quase todas. Éfeso virou ruínas turísticas que você visita comprando um ingresso. Pérgamo é vestígio numa colina na Turquia. Laodiceia é só pedra solta no campo. Mas a carta sobreviveu. Entregue uma vez no fim do primeiro século, ela continua chegando, em traduções, em assembleias, em fones de ouvido, na segunda-feira de manhã. O pacote do correio antigo não esgotou o destino. Ele tem outros endereços a entregar, e antes de qualquer aplicação, uma nota de método importante. Tudo que vimos até aqui foi arqueologia mais texto. Nada de o anjo de Sardes sou eu. Nada de a igreja de Tiatira é o catolicismo medieval. Nada de calendário escatológico que cabe 7 cidades em 7 eras da história da igreja. Só as pedras, as cidades e o que o texto disse para a gente real que vivia ali. Essa leitura tem um nome técnico, chama-se histórico-gramatical. E ela respira melhor que qualquer esquema fantasioso porque deixa o texto dizer o que o texto diz, sem forçar previsões. A pergunta que o texto faz, então, é direta. Se você estivesse numa dessas 7 cidades, Porto Rico, que esfriou no amor, cidade pobre que sofre fielmente, cidade política num altar idólatra visível da janela, cidade industrial cooptada pela guilda da economia local, cidade orgulhosa que cochila sobre a reputação, cidade pequena que persevera em fidelidade quieta, cidade morna que se acha autossuficiente, qual carta o portador entregaria na sua porta? Então, o que isso muda na sua segunda-feira de manhã? Aplicação simples. Na próxima vez que você abrir Apocalipse capítulo 2 e 3, leia com um atlas bíblico aberto do lado, ou só com Google Maps na busca de Ásia Menor século I. Pesquise cada uma das 7 cidades brevemente. Você vai notar uma coisa. O texto, lido assim, deixa de ser um borrão místico e vira correspondência limpa. E aí surge a pergunta espelho mais importante do livro. O diagnóstico que se aplica ao seu coração hoje, no seu trabalho hoje, na sua igreja hoje, vem de qual das 7 cartas? E a verdade é que você não escolhe. O texto escolhe. Tem gente que se reconhece em Éfeso. O serviço continua impecável, mas o amor secou. Tem gente em Esmirna.
sofre fielmente, sem reconhecimento, e vai continuar. Tem gente em Pérgamo, mora em ambiente espiritualmente hostil e o sabe perfeitamente. Tem gente em Tiatira. A pressão econômica empurra para concessões pequenas que somam grandes. Tem gente em Sardes. De fora parece vivo, por dentro é só costume herdado. Tem gente em Filadélfia, pouca força, fidelidade quieta, ninguém vê. E tem muita gente em Laodiceia, acha que não precisa de nada. Os 7 diagnósticos estão na sua cidade, talvez na sua casa, talvez no seu peito. E aí imagina assim, imagina que você abre a porta da sua casa numa manhã qualquer dessa semana e tem um pacote no degrau da porta, 7 envelopes amarrados com cordão, lacre de cera marrom em cada um, papel áspero. Cada envelope com endereço de cidade do outro lado do mundo. Você desata o cordão. Os nomes nos envelopes você não conhece. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Mas quando você levanta o lacre do primeiro, vê que tem algo escrito mais embaixo, com tinta seca, num canto. E a quem mais ler. E você percebe no estômago que esse a quem mais ler é você. As 7 cartas chegaram em todos esses endereços antigos e continuam chegando 2000 anos depois no seu. Esse é o correio sagrado. Ele não para de bater na porta. Antes das visões, antes dos cavaleiros, antes das bestas e dos selos, antes de tudo aquilo que costuma roubar a atenção, Apocalipse começa por aqui. 7 cartas a 7 cidades reais. Esse é o vestíbulo do livro. Quem lê o resto do livro sem ter passado pelo vestíbulo, entra pela janela. Quem lê esses 2 capítulos com olho arqueológico, aprende a ler o livro inteiro. E aprende uma coisa que talvez seja a maior lição do livro todo. Cristo conhece a sua igreja pelo nome, conhece a sua cidade pelas ruas e conhece a sua vida pelo aqueduto. Minha proposta concreta para essa semana: abre a Bíblia, vai em Apocalipse 2 e 3 e relê as 7 cartas com olhos novos. Procura o nome de cada cidade num mapa, lê devagar. Volta aqui depois e me conta nos comentários qual carta te encontrou, qual diagnóstico foi específico para você. Se inscreve no Raízes Bíblicas para acompanhar os próximos. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Cristo escreve cartas pessoais. Deus é bom e a palavra dele é viva. E quando você entende o contexto, o texto finalmente respira.